Olá, gente, tudo bem? Então, tô aqui novamente para continuar falando sobre as constelações familiares. No vídeo passado, nós falamos sobre a primeira lei, né, que rege as constelações, que é a lei da ordem. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lei, que é vínculos, né? Então, o que essa lei fala? Ela fala que todos que um dia pertencerem ao sistema familiar têm o direito de continuar permanecendo. Então, nós vamos citar alguns exemplos, né? Dentro de uma constelação que o Bert uma vez conduziu, um pai ele levou a seguinte questão: eu tenho um filho que ele tem um problema de TDAH, que é o déficit de atenção, e ele toma remédio, tudo, mas é muito complicado, ele não, né, não desenvolve, enfim. Então o Bert ele abriu a constelação colocando um representante para o menino. E assim que ele colocou esse representante lá, o representante começou a ficar agitado e ele olhava para todos os lados como se estivesse procurando alguém, né? Imediatamente o Bert pegou uma outra pessoa, um outro representante e colocou ali na constelação. Imediatamente o menino parou e olhou para essa pessoa e se aproximou dessa pessoa. E ficou calmo e tranquilo olhando para essa pessoa. Imediatamente o Bert perguntou pro pai: você tem outro filho? Aí no primeiro momento ele falou: não, não tenho. Aí ele parou e falou: não, na verdade eu tenho um filho de uma relação, mas eu não tenho contato com essa criança, eu ajudo só financeiramente, mas eu não tenho contato nenhum com ele. E o Bert pegou e falou pra ele: ok, o seu filho olha pra esse menino, né? Porque de uma certa forma o pai ele não considerava esse filho, digamos, fora, né, da relação do casamento dele atual, como filho dele, né? Mas novamente o sistema ele não requer olhar para as coisas da forma como nós olhamos. O sistema ele inclui, é um sistema de inclusão, né? Ele não permite nenhuma exclusão, né? Então toda vez que você tem algo, né, dentro da família que é excluído, alguém vai compensar. É exatamente o exemplo do corpo humano que eu dei para vocês. Se a gente tem um problema no rim, e o sistema entra em desequilíbrio e algum outro órgão vai compensar. É a mesma história trazendo para a nossa dinâmica do sistema familiar. Quando um ente é excluído, alguém do sistema familiar compensa. Adriana, quem compensa? A gente não tem controle sobre isso, mas que alguém compensa, com certeza isso acontece. Então, no momento que foi incluída essa criança, que o pai inclua ele no coração e dê um lugar a ele dentro da família, pode ser que o filho dele venha realmente a reverter essa situação de saúde, né? Esse é um exemplo. Outros exemplos. Dentro da família, de repente você tem lá um tio, ou uma tia que é alcoólatra, ou um tio que é assassino, ou um tio que é qualquer coisa, estuprador, não importa o que seja, né? E ele é excluído da família, acaba sendo um assunto que é restringido na família, nem se fala, nem se toca nesse assunto, né? E o que acaba acontecendo? Que essa pessoa excluída ela vai ser compensada por alguém, dentro da dinâmica da família também. Adriana, mas ele é alcoólatra. Adriana, ele é um estuprador. Adriana, ele é um assassino. Não importa. Ele está sujeito às leis dos homens, né? Mas dentro do sistema familiar, ele também é um veículo de compensação de alguma outra pessoa. E a gente tem que entender dessa forma, né? E respeitar isso, né? Isso, obviamente, não vai impedir com que ele seja penalizado segundo as leis, né? De estar preso ou de estar numa reabilitação, não importa. Mas exclusão não é permitido dentro da família. Outros exemplos, aborto. Adriana, meu caso, vou citar o meu caso, por exemplo, eu tive 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, na verdade. A minha primeira gestação eu perdi com 2 meses. Depois de 1 ano eu engravidei, e aí eu tive o Felipe. E depois de mais 4 anos eu tive a Hannah. Então, meus filhos sabem que eu tive um filho antes deles. Então, qual é a ordem dessas crianças? O Felipe é o segundo e a Hannah é a terceira. Adriana, mas o primeiro morreu, foi um aborto. Sim, mas ele tem o lugar dele. Ele foi o primeiro. Felipe segundo
e o terceiro. E quando isso não é feito, isso não é reconhecido, isso não é, acolhido, né? Os irmãos acabam compensando, olhando para essa criança que está excluída, né? Então nós temos que fazer realmente um trabalho de inclusão. Adriana, como é que eu faço? Eu tenho que constelar para incluir essa criança? Não necessariamente, né? Às vezes é só uma questão de realmente a mãe acolher e falar, olha, meu filho está aqui dentro de mim, né? Mesmo que ele não esteja aqui corporeamente dizendo, né? E hoje eu tenho o segundo e o terceiro, ou o quarto, não importa, né? Isso é importante que as crianças saibam que teve uma criança antes delas, né? E o que acontece muitas vezes em casos de abortos, que eu já vi em constelações que eu conduzo, é que às vezes a mãe nem sabe que ela teve um aborto, né? Porque às vezes a mãe não sabe nem que estava grávida, às vezes ela teve uma perda de sangue aí, fora de época, e ela estava grávida e nem sabia, né? Então acontece muito de as constelações serem abertas e a mãe acabar descobrindo que teve algum aborto em algum momento, né? Que às vezes não é dela, mas pode ser da avó, pode ser da mãe, né? Enfim, é isso. Que mais? Que outros tipos de vínculos, né? Que não são cortados? O próprio caso da separação que eu comentei na ordem, né? Eu fui casada, não deu certo, aí eu casei com o segundo, não deu certo, e aí eu casei com o terceiro. Aí o terceiro começa a falar mal do segundo, falar mal do primeiro, ou eu mesmo começo a falar mal do primeiro, do segundo, né? E isso é... Porque as pessoas falam, que o primeiro não prestava, né? Primeiro marido, enfim. Não importa, né? Ele foi o primeiro. O primeiro sempre é o primeiro. O segundo é sempre o segundo. E o terceiro é sempre o terceiro. E a pessoa nova, a terceira pessoa que está com você, nesse caso, ela tem que ser... ela tem que olhar de uma forma respeitosa aos que vieram antes dela, né? Porque foi graças ao primeiro não ter dado certo que o segundo teve uma oportunidade. Foi graças ao primeiro e ao segundo não ter dado certo que ele teve essa oportunidade, né? Porque sempre numa separação tem sofrimento, tem tristeza, tem pesares, né? É sempre muito difícil um momento como esse, né? Mesmo que ambos tomem a decisão de estar separando, enfim, não importa, mas é o olhar com respeito para essas situações, né? Então, basicamente é isso, né? Dentro da lei de vínculos, que, né, é importante vocês estarem sabendo um pouquinho mais, tá bom? É isso. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a terceira e última lei, né? Que é o dar e receber, tá bom? Beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.